Boa noite. Nosso trabalho é sobre proteínas de membranas, MDR e resistência a drogas. Nós somos as acadêmicas Karine Brum e Natália Belmonte. Sobre a nossa introdução, a resistência a múltiplas drogas, conhecida como MDR, é um caso de resistência adquirida, observada em células tumorais in vivo e in vitro, que consiste então na ausência de resposta aos quimioterápicos, tanto aquele que foi utilizado inicialmente quanto a outros empregados como alternativa. É então um dos maiores obstáculos para o sucesso da quimioterapia no tratamento de alguns tipos de neoplasias e responsável assim pelo insucesso do tratamento. Sobre o público-alvo, é indiferente o sexo e a idade, porque todos nós humanos temos chances de adquirir. Neste slide vamos falar da membrana plasmática, como representada na figura. Então a membrana, ela envolve todas as células vivas e tem função de revestimento, de proteção e permeabilidade seletiva. O que significa essa permeabilidade seletiva? No caso, ela seleciona tudo que vai entrar na célula e tudo que vai sair da célula. Então, aqui nessa figura, a gente tem na imagem a proteína, a gente tem, o lado polar e o lado apolar da membrana, o colesterol, a parte da bicamada lipídica, a glicoproteína, a cadeia, então, aqui de carboidrato e toda a estrutura, da membrana plasmática. Nesse slide, iremos comentar sobre os transportadores ABC, resistência a múltiplas drogas. A membrana celular possui tipos de moléculas, tais como os lipídios, glicídios e diversas proteínas, como visto na foto anterior da membrana plasmática. As proteínas da membrana são responsáveis pelo metabolismo das membranas e podem atuar como transportadoras, receptoras ou na estruturação da célula. Os transportadores ABC estão presentes em todos os organismos vivos, desde as bactérias até os seres humanos. Os membros da ABC são proteínas transmembrana, que atravessam a membrana celular e possuem uma porção no interior e outra no exterior da célula. Eles são capazes de transportar diversos substratos através da membrana celular, como gastos de energia, também conhecidos como ATP. Os transportadores ABC têm funções de transporte de sais biliares, colesterol e diferentes íons e ânions em células saudáveis. Estão relacionados com a resistência de células cancerígenas, sendo este um grande obstáculo aos tratamentos quimioterápicos. Vemos aqui imagens referentes aos transportadores ABC. Continuando então o nosso slide sobre os transportadores de ABC na resistência a múltiplas drogas, aqui a gente tem um exemplo de uma foto, que vai explicar como que funciona as bombas em trocas de consumo de ATP. O que seria os ATP? Seriam a energia na verdade. Então aqui a gente tem a glicoproteína, centralizada, tem a membrana celular e como que funciona então esse processo? As proteínas, elas são capazes de retirar as moléculas das drogas quimioterápicas, então os fármacos, do meio intracelular para o meio extracelular da célula. Ainda referente aos transportadores de ABC, com a diminuição da concentração das drogas no interior da célula devido à ação dos transportadores ABC, elas acabam se tornando mais resistentes. Referente aos quimioterápicos, nas suas fórmulas estruturais são envolvidas no fenômeno de resistência de múltiplas drogas, tais como a mitomicina e a vinblastina, entre outros. Referente então aos quimioterápicos, a gente tem dois tipos de genes.
o MDR1 e o MDR2, que no caso apenas o MDR1 está envolvido com o fenômeno de resistência a múltiplas drogas. Já o resultado da expressão do gene MDR1 em mamíferos é o tipo de glicoproteína P, que utilizando a energia proveniente da hidrólise do ATP, promove o efluxo do quimioterápico. Então, no caso, o MDR2 está envolvido no transporte de fosfatidilcolina. Conhecendo então um pouco mais da glicoproteína P, ela é uma proteína composta de 1.280 aminoácidos, também constituída de duas metades homólogas de aproximadamente o mesmo comprimento, tem 12 segmentos de transmembrana, ligação de ATP, no caso energia, e está presente na membrana celular de alguns tecidos normais, como rins, fígado, cólon, endométrio de útero e células endoteliais de barreira hematoencefálica. Atualmente, o modelo mais aceito é o que mescla as propostas de Higgs e Einstein, conforme mostra a figura ao lado. O substrato é particionado da bicamada lipídica para uma parte mais interna da proteína, chamada de folheto interno, entrando em um bolsão que constitui o sítio ligante. Inibidores de MDR. A inibição do transporte de fármacos resulta no bloqueio do reconhecimento específico de substrato. Atualmente, nenhum dos moduladores conhecidos inibe a ligação da PGT com a ATP. Inibidores como a verapamil são substratos para o transportador, portanto, inibem a função de transporte de um modo competitivo sem interromper o ciclo catalítico da PGT. Estudos indicam um papel da proteína quinase C na regulação de MDR, uma vez que inibidores da BKC como o safingol são capazes de reverter parcialmente a MDR e inibir a fosforilação da PGP. Aqui então nesse próximo slide a gente tem alguns inibidores de MDR, com seus formatos estruturais, Nessa figura 5, então, a gente tem alguns compostos nitrogenados. Na figura 6, a gente tem moduladores de MDR, que daí são relacionados com a estrutura do verapamil. E depois a gente tem a figura 7, que é a terceira geração. Sintomas: extrusão, expulsão da droga após ela ter penetrado a membrana plasmática por bombas de efluxo. Captação reduzida ou sequestro da droga. Alteração nas enzimas-alvo. Alteração do metabolismo da droga. Aumento na reparação do DNA e falha dos mecanismos regulatórios de morte celular programada, apoptose. O tratamento. O tratamento, a resistência a múltiplas drogas ou MDR são afetadas pelo uso de quimioterápicos, tornando o tratamento de doenças mais difícil. Novas drogas foram desenvolvidas com a tentativa de impedir o aparecimento do fenótipo MDR nos pacientes, mas nenhum mostrou habilidade. Tratamento através da quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea. Neste slide vamos mostrar fotos então referentes ao tratamento. Nessa primeira imagem temos a radioterapia, na segunda imagem temos a quimioterapia e na terceira e última o transplante de medula óssea. Conclusão: a resistência a múltiplas drogas, MDR, é um grande problema na terapia do câncer. É um tipo de resistência adquirida, mas que pode ser revertida por fármacos ou drogas conhecidos como moduladores, reversores ou sensibilizadores. Foram então desenvolvidas novas drogas com o intuito de impedir o aparecimento do MDR nos pacientes, porém sem sucesso. Embora existam vários mecanismos pelos quais a reversão pode ocorrer, o principal são via proteínas transportadoras de membrana, que promove o efluxo do quimioterápico, evitando que atinja uma concentração intracelular terapêutica. Referências:
Segue nossas referências, desde livros, artigos e o próprio site da INCA, do tratamento de câncer. Esperamos que a nossa apresentação tenha sido de grande aprendizado para todos os colegas. Obrigada!